Então, seja as matrizes A e B aí, né? Tal que A é uma matriz, ó, 3 por 3, tá? B é uma matriz de 3 linhas e uma coluna. E C é uma matriz, né? De 3 linhas e uma coluna também. Se isso aqui for válido, ou seja, se A vezes B for igual a C, então quanto que vale x mais y mais e? Ou seja, como é que fica essa matriz B aqui, né? Que é ela que detém esses elementos x, y e z. Tá? Então, o que nós temos é uma multiplicação para tentar mexer com ela aqui, ó. A vezes B dando C. Então, beleza. Primeiro, vamos observar rapidamente que a multiplicação é possível de ser feita, porque nós temos quantidade de colunas da primeira matriz igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Isso é um requisito para que haja essa multiplicação, tá? E você sabe também aqui, ó, que a matriz resultante dessa multiplicação, ela vai ser uma matriz 3 por 1. Como de fato é uma matriz 3 por 1, tá aqui como resultado para nós, tá? Beleza. Na primeira matriz, veja que a gente aproveita as linhas, né, para esse resultado final. Esse 3 que está aqui é esse 3 que vem para cá, né? Tá? Então, na primeira matriz eu vou dividir linhas. Então, já estou dividindo aqui só para marcar para que eu não me confunda. E depois na segunda matriz que a gente aproveita é a coluna. Eu não vou dividir porque só tem uma coluna mesmo, né? Então, o que, que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter uma configuração assim. Essa matriz A vezes B, eu já sei que ela vai ter uma configuração 3 por 1, conforme, né, nós destacamos agora há pouco. Então, se ela vai ter uma configuração 3 por 1, ela vai ser uma matriz aqui, ó, que vai esperar 3 elementos aqui em uma coluna, ó. 3 linhas numa coluna só, certo? Então, o que, que eu vou fazer? Vou colocar esses elementos. O primeiro elemento, ou seja, o que está na primeira linha, primeira e única coluna, né, nós vamos aproveitar aqui da matriz A, a primeira linha. O primeiro elemento dessa matriz vai ser multiplicado com o primeiro da outra matriz. O segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Beleza? Vou apagando aqui para o desenho não ficar muito carregado, tá? Mas o que nós vamos fazer é isso. Então, eu vou escrever agora esse procedimento. Ó. Primeiro com o primeiro, 1 vezes x, mais o segundo com o segundo, menos 1 vezes y, mais o terceiro com o terceiro, 1 vezes z. Tá? Depois, na linha de baixo, na segunda linha, nós vamos ter 2 vezes x, né? E assim por diante, ó. 2 vezes x mais o segundo com o segundo, ó, 1 vezes y. 1 vezes y. Posso colocar só y de uma vez? Pode, claro, né? Mais menos 3 vezes z, o último com o último. Para finalizar agora, terceira linha, tá? Primeiro elemento 1 vezes x. Segundo elemento 1 vezes y. Terceiro elemento lá, menos 1 vezes o outro terceiro lá, né, o z. Última linha e única coluna. Tá? Então, fechar aqui essa matriz. E aí, nesse caso, nós temos a garantia, beleza? Nós temos a garantia que isso tem que ser igual à matriz C. Então, vamos colocar essa matriz C aí, ó. Igual, tá? Olha lá, a matriz C foi dada no enunciado, só repetir ela. 0, menos 12 e menos 4. Pronto. Tá aqui a matriz C. Pessoal, o que nós temos é uma igualdade de matrizes. Veja, por mais que pareça estranho, né, isso que eu estou deixando em destaque agora, em azul, é o primeiro elemento aqui dessa matriz que nós criamos da multiplicação. Isso aí tudo é um elemento só, tá bom? Não tem problema estar somando, subtraindo, multiplicando, não. Tá? Então, essa matriz que nós multiplicamos, ela possui 3 elementos, tá? Cada linha aí ficou numa coluna só, então são 3 elementos. Como eu tenho uma igualdade de matrizes, então esse primeiro elemento tem que ser igual ao primeiro elemento da outra matriz. Beleza? E é isso que eu vou escrever então aqui embaixo, tá?
E aí eu já vou fazendo algumas continhas, por exemplo, desse primeiro elemento aqui, nós temos 1 vezes x. Ora, 1 vezes x é o próprio x, né? Então eu já vou colocar só x aqui, tá bom? X. Depois nós temos lá, ó, menos 1 vezes y. Esse mais com esse menos aqui vai dar menos, né? Então vai ficar menos y. Não precisa escrever o 1. E a mesma coisa aqui. 1 vezes z, posso escrever só o z. Isso tem que ser igual a zero, né? Pela igualdade matriz que eu destaquei ali, tá? Então, vamos para outro aqui, por exemplo. Ó. Esse de baixo aqui é um elemento só também. Pela igualdade matriz, isso tem que ser igual a menos 12. Vamos escrever isso daí também, então. 2x, não tem o que mudar, tá? Então, vamos deixar aqui 2x. Depois nós temos ali mais 1 vezes y, ou seja, mais y. Esse mais com esse menos 3 aqui, ó, vai ficar menos 3z. Menos 3z. Né? Isso é igual a menos 12. Pronto. E por fim, o que nós temos aqui é 1 vezes x, que é x, mais 1 vezes y, que é y, né? Aqui faltou um mais, né? Eu deveria ter escrito um mais aqui, ó. Mais. Menos 1 vezes z, que é menos z. Pronto. Isso tem que ser igual a menos 4 que está lá na outra matriz. Você percebe, então, claramente que nós temos um sistema aqui, tá? Vou copiar esse sistema e colocar aqui na próxima página, para que nós possamos resolver ele, portanto, determinar valores de x, y e z, para que, né, possamos somá-los e obter o resultado aí que se pede, tá? Então, pronto, ó. Para ter uma referência, eu vou chamar a primeira equação de 1, a segunda eu vou chamar de 2 e a terceira eu vou chamar de 3. Pronto. Né? O primeiro passo que eu vou fazer aqui, disso tudo, vai ser a primeira somada com a terceira. 1 mais 3. Poderia fazer outro? Poderia. Poderia usar substituição? Poderia. Tá? Para resolver um sistema, você tem vários métodos aí, né? Mas por que eu estou usando esse especificamente? Porque é fácil de ver aqui, ó, que quando você somar ó, a primeira equação com a última equação, algumas coisas vão cancelar, tá? Repara só, vou deixá-las anotadas aqui, ó. X menos y mais z igual a zero. E embaixo eu tenho aqui x mais y menos z igual a menos 4, tá? Se eu somar essas duas equações, né, vou colocar como uma continha de adição mesmo aqui, ó. Não é o mais formal, o mais adequado, mas funciona bem para a gente entender. Se nós somarmos aqui, o que nós vamos ter é o seguinte: 2x, né, porque você tem x mais x aqui, então 2x. Quando você olha para o menos y e soma ele com y, é como se, né, tivesse zerado uma possível dívida lá, ó. E a mesma coisa com z, ó, um mais z e menos z, zerou, tá? Então não tem que escrever nada de y ou de z mais, né? E aqui você tem 0 mais 4 depois do igual, perdão, 0 mais menos 4. Adicionar 0 não muda em nada o número, então continua sendo menos 4. Então você tem 2x igual a menos 4. Se você dividir por 2 dos dois lados, né? Há quem diga aí que é passar para o outro lado, né? Dividindo, tudo bem, assim, sentido, o efeito final é o mesmo, né? Apesar de ser incorreta essa ideia de passar para o outro lado. Nós vamos ter aqui 2 dividido por 2 que dá 1. Então x vai ser igual a menos 4 dividido por 2 que dá menos 2. Vou deixar essa resposta aqui em destaque, porque ela vai ser útil já já para nós, tá? E aí, veja que nós não utilizamos a equação 2 ainda, então acho que está na hora dela entrar no jogo aí, tá? Vamos dar uma olhada no que é possível fazer, ó. Se nós pegarmos aqui a última equação, né, equação 3, e multiplicar por 3, ou melhor, pode ser por 3, tá? Ou por menos 3. Vamos multiplicar por menos 3 que já vai mais rápido, né? Vamos ver onde é que nós vamos chegar, ó, para você ter essa ideia aí, ó. Então vou anotar aqui, ó, vou pegar a terceira equação, vou multiplicar ela por 3 e nisso,
no menos 3, perdão, né? Que a gente tinha combinado, menos 3. E com isso eu vou somar a segunda equação para entrar na nossa jogada aí para resolver o sistema. Então vamos lá, ó. Se você pega ali a terceira equação e multiplica ela por 3, vai ficar mais ou menos assim, ó. Então estou olhando para a terceira equação aqui, já pensando em vezes menos 3, na verdade, né? Vai ficar, o x vira menos 3x, o y vira menos 3y, e o menos z vira mais, né? Porque menos com menos dá mais 3z, tá? Nós vamos somar isso com a equação 2. Então nós vamos ter aqui um 2x, nós vamos ter aqui um y, estou copiando só a equação 2 lá, ó. Y, e nós vamos ter um menos 3z aqui, tá? Não estou colocando depois o sinal de igual, né? Vamos colocar aqui. A de baixo, ó, era menos 4. Nós estamos multiplicando por menos 3. Então, menos com menos vai dar mais. 3 vezes 4 dá 12. E aqui embaixo nós vamos ter a outra equação só repetida. Então, menos 12. Não sei se você já reparou, né? Mas nós temos aí alguns cancelamentos, né? Então, observa aí para você ver, ó. Se nós somarmos as duas, você tem menos 3x junta com 2x positivo, né? Então você tem aqui um menos x só, tá? Aí você tem menos 3y e junta com o y positivo, você vai passar a ter menos 2y. E aí você tem mais 3e junta com menos 3e, cancela, zera, né? E isso foi o que, né, motivou a multiplicar por 3, ou melhor, por menos 3, para zerar, né? E coincidentemente também aqui ajudou, porque o mais 12 com o menos 12 também vai zerar, vai diminuir a quantidade de contas aí, né, para serem feitas, tá bom? Aí você fala assim, não, mas eu tenho agora uma equação aqui que depende de x e de y, não ajudou muito. Ora, ajudou sim, por quê? Porque nós já determinamos o valor de x. Então, escrever essa equação, né, é escrever, na verdade, essa outra aqui embaixo, ó. Menos x é, na verdade, menos o menos 2, tá? Esse menos aqui, ó, que tá de verde aí, ó, na setinha, tá? Esse menos aí eu tô só puxando da equação de cima. Esse menos que tá de azul, aqui, ó, circulado, beleza? Ele tá vindo lá do menos 2 mesmo, do valor de x que nós determinamos, tá? Então não confunda isso. Continuando, nós temos então menos 2y, continuando, né? Copiar aí de cima, igual a zero, tá? Então você tem aqui, ó, no lugar do menos com menos, né? Vai ter um mais, então isso aqui é mais 2, menos 2y igual a zero. Tira 2 dos dois lados, ou, né? Para quem gosta da ideia aí, pega esse mais 2 e passa para o outro lado negativo, menos 2y igual a menos 2. Divide por 2 dos dois lados, aqui, ó. Dividir por 2 aqui e divide por 2 aqui, tá? Você vai ter, então, deixa eu trocar a cor aqui, você vai ter, então, que menos y igual a menos 1. Multiplica por 1 dos dois lados, porque nós não queremos o valor de y negativo, então multiplica por menos 1, né? E aí você vai ter assim, ó, mais y igual a mais 1, tá? Multiplica por menos 1 para só deixar positivo isso aí, tá? Então, mais um valor aqui determinado. X e y já foi. E agora falta z, né? Eu vou escolher uma das equações para z. E se eu substituo, né, eu vou substituir em qualquer uma delas. Eu vou escolher aqui, no caso, a primeira equação, tá? Então, eu vou pegar esse valor do x, vou pegar o valor do y e vou substituir, tá, em 1, na equação 1. Então, lá na equação 1, o que nós temos é, né, se eu transcrever ela aqui, ó, x menos y mais z igual a zero. Insisto, você poderia ter escolhido outra equação, tá? Dessas aí, beleza? Então, você vai ter aqui, ó, no lugar do x, menos 2. Trouxe lá de cima. No lugar do y, poderíamos aqui, eu estou até vendo, ó, poderíamos ter deixado menos 1, tá?
não prestei atenção nesse detalhe, porque aqui nós vamos precisar do menos y, tudo bem? Então aqui nós vamos ter menos 1, beleza? Mais e igual a zero. Ora, menos 2 junta com menos 1 fica menos 3, mais e igual a zero. Soma 3 dos dois lados, ou passa esse menos 3 para o outro lado, né, com o sinal trocado, z igual a 3. Está determinado aí o valor de z. Beleza? Então, nós também temos aqui a matriz, né? Eu sei que ele pede a adição, mas a matriz também está pronta, tá? Essa matriz B aí, ó. Ela já ficou pronta agora, porque nós sabemos x, y e z. Beleza? Mas, ao somarmos aí, né? Todos eles, nós vamos ter aqui, ó. Vou pôr no cantinho aqui embaixo. X mais y mais z vai ser igual a 1, perdão, menos 2, né? Menos 2, mais 1, mais 3. Tá certo? Então, menos 2 com mais 1 fica menos 1. Menos 1 com mais 3 fica 2 positivo, né? E é essa a resposta que nós estávamos buscando, tá? Então, vamos voltar lá para ver as opções. 2, né? Letra E aqui, ó. Letra E, nós temos a opção 2, tá certo? Então é uma questão um pouco mais trabalhosa, claro que né, quem já está praticando já resolve ela um pouco mais rápido, atalha algumas contas aí, né? Mas é clássico esse tipo de questão. Pega duas matrizes e aí multiplica, gera uma igualdade, a igualdade que recai no sistema, resolve o sistema para fazer alguma coisa. Seja para determinar a matriz, para somar os elementos da matriz, enfim. Né? Por aí mesmo, esse é um tipo de exercício muito clássico de aparecer.